Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar um pouco sobre Carlos Reutemann, ex-automobilista e político, né, que morreu hoje, né? O Reutemann morreu hoje aos 79 anos de idade, ele estava tendo problemas de saúde. Eu já havia lido matérias antes, né, que vejo muita coisa sobre Fórmula 1, aí tem muitas notícias assim, os portais de automobilismo que falavam bastante dele, falavam que ele estava no hospital, né, que estava tendo seus problemas de saúde. E hoje a filha dele confirmou no Twitter o falecimento do Carlos Reutemann. E assim, é um piloto que teve uma passagem interessante para a Fórmula 1, foram 12 vitórias, 45 pódios, ele tem mais vitórias que o Rubens Barrichello, ele tem mais pódios que o Felipe Massa, e correu muito menos que os dois pilotos brasileiros, que já são pilotos bem respeitados, né? E assim, muito pouco se fala sobre o Reutemann. Eu acho um piloto muito subestimado. Ele foi rival do Nelson Piquet em 81, né? Ele pela Williams e o Nelson Piquet pela Brabham. Ele que começou a própria carreira na Brabham, e eu acho interessante fazer aqui, em homenagem ao Reutemann, um vídeo assim, um pouco sobre a carreira dele, até mesmo um pouco sobre a política, né? Porque tem muitos pilotos que quando saem do automobilismo somem, às vezes só aparecem no paddock, né? E tem gente que faz outras coisas interessantes, né? Como o Reutemann, que foi governador da província de Santa Fé. E tem gente que faz umas coisas meio bizarras, tipo o Heinz Harald Frentzen, né, que venceu até coisas pela Jordan. Quem não lembra daquela Jordan linda de 99? Hoje ele dirige carros fúnebres. O pai dele, né, ele é dono de um negócio de transportar pessoas que morreram para as capelas funerárias. E ele dirige os rabecões, né? Imagina um cara que já ganhou na Fórmula 1, né, fazer coisas assim. Mas essas são coisas que a vida nos proporciona. Mas sobre o Reutemann, temos que comentar um pouco sobre a história dele, porque é um piloto que pouca gente fala, né? E eu acho que ele merece mais respeito, porque assim, ele estreou na Fórmula 1 pela Brabham. Depois que o Jack Brabham foi tricampeão, né, ele aposentou e resolveu criar a própria equipe. Eu acho isso muito legal, né? Na época da Fórmula 1, mais raiz do que era hoje, pelo menos nesse sentido de que pilotos abriram as próprias equipes. Hoje é tão caro que é impensável ver alguém gastar centenas de milhões de dólares para fazer a própria equipe, né? Como a Williams fez nos anos 70, a Brabham, o Jack Stewart. Hoje é muito impensável, até pelos motores híbridos e toda a burocracia que a FIA colocou em cima, a própria Liberty Media. Então, assim, mas isso vem até de bastante tempo. É muito raro ver os garagistas na Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 tinha que recuperar um pouco desse espírito dos garagistas, né? A gente teve alguns experimentos recentes de algum sucesso, como a Force India, foi um garagista. E teve alguns mais fracassados, como a Caterham, a Marussia, a HRT. Mas assim, o Reutemann, ele foi um dos primeiros pilotos da Brabham. E ele começou assim, correndo bem, mostrou bons resultados, ganhava corridas. Era um piloto muito sólido, né? E com o acidente do Niki Lauda em 76 em Nürburgring, a Ferrari precisava contratar um substituto, né? A Ferrari estava com a impressão, né, do jeito que foi batido o laudo do estado de saúde, que o Lauda não ia conseguir voltar nem para aquele ano e nem para o próximo, né? A determinação do Lauda para voltar que foi muito surpreendente, né? E o Reutemann saiu da Brabham e foi contratado pela Ferrari. Só que no momento que ele é contratado pela Ferrari, o Lauda volta, né? O Lauda volta para o GP da Itália. E assim, naquela época podia até correr com 3 carros, né? A Ferrari correu com 3 carros naquela corrida, né? E ele, apesar de estar no primeiro fim de semana, andou bem. O Reutemann fez uma boa corrida. Naquele momento já foi assim o suficiente para a Ferrari decidir entre ele e o Clay Regazzoni. E ele foi o substituto do Regazzoni e foi companheiro do Lauda em 77. O Lauda é campeão e vai para a Alfa Romeo. Então, assim, o Lauda sai e o Reutemann vira o líder da equipe. Só que em 78, né, ele lidera a equipe da Ferrari, só que tinha um piloto muito impetuoso ao lado dele, que era o Gilles Villeneuve. Né? Acho que era o Villeneuve em 78, piloto da Ferrari, né? Em 79 já era o Scheckter, mas o fato é que o Reutemann, ele faz um ano de 78 muito bom, ele é o terceiro colocado no campeonato, mas fica atrás do Ronnie Peterson, que morreu no GP da Itália em 78, e atrás do Mario Andretti, que foi campeão com a Lotus. E assim, ele impressionou, mas ele nunca foi um piloto acima da curva assim, dos melhores, entende? Ele era um piloto sólido, conseguia fazer os resultados, era consistente, mas ele não era extraordinário, ele tinha isso. E a Ferrari sentia que precisava do cara extraordinário. Aí eles tinham aquele maluco do Gilles Villeneuve, que fazia um monte de cagada, mas tinha muita velocidade, e preferiam ele e o George Scheckter em detrimento do Carlos Reutemann. Então em 79, né, a gente tem o George Scheckter e o Gilles Villeneuve pilotando a Ferrari, e o Carlos Reutemann vai para uma equipe garagista que estava começando seus trabalhos, chamado Williams.
Isso mesmo, né? O Reutemann faz parte do início da história da grandiosa equipe Williams, né? 79 não foi um grande ano da Williams, né? Então, assim, em 79 até foi ruim pro Reutemann, deve ter sido muito ruim para ele, porque a Ferrari foi campeã, né? O George Scheckter conquistaria o título da Mundial de Pilotos, né, em 79, e seria, assim, uma boa chance até do próprio Reutemann ser campeão, porque George Scheckter também é um piloto muito pouco lembrado. Ele foi muito lembrado porque o jejum da Ferrari começou ali, né? A Ferrari de 79 só foi voltar a ganhar o Mundial de Pilotos em 2000 com Michael Schumacher. Então, assim, ali começou aquele jejum interminável da Ferrari. Porém, a mudança para a Williams foi positiva por um lado, porque a partir dos anos 80 a Ferrari começou a andar mal, né? E assim, a Williams começou a se mostrar um carro muito forte. Nos anos de 80, o Reutemann foi superado pelo companheiro de equipe Alan Jones, e o Alan Jones foi campeão. Em 81 foi o ano da carreira do Carlos Reutemann, né? O Carlos Reutemann brigou pelo título de verdade em 1981. E ele, assim, estava bem na temporada, ele tinha o melhor carro do grid, né? Talvez pela primeira vez na carreira, ou não sei, em 77, quando a Ferrari foi campeã com Lauda, né? Mas lá ele estava ao lado de um gênio do esporte, que era o Niki Lauda. E assim, em 81 ele começou muito bem a temporada. Vai lembrar que no GP do Brasil de 81, quando ele vence o Grande Prêmio do Brasil, o companheiro dele, o Alan Jones, era o líder da equipe, né? O Reutemann tinha chegado de segundo na primeira corrida, e na segunda corrida ele estava na frente do Alan Jones, estava próximo, a equipe mandou o Reutemann ceder a posição para o Alan Jones. Ele não fez isso, ele ganhou a corrida, desobedeceu uma ordem direta da equipe, e o Alan Jones ficou tão irritado que nem quis subir no pódio, de tão irritado que ele estava, falando que o Reutemann não teve disciplina com a equipe, né? Ele não trabalhou em equipe, né? O que é trabalhar em equipe? Ele não me ajudou, mas vai. Aí ficou muito irritado, e assim, o Reutemann acabou vencendo e emplacando uma grande sequência. Ele liderou o campeonato da Fórmula 1 até a última corrida. O Reutemann tinha uma vantagem pouco pequena, de um ponto sobre o Piquet na última corrida. O final de corrida dele, de campeonato dele, não foi muito bom. O Alan Jones foi até melhor no final de campeonato. O começo dele foi muito forte, mas no final ele não teve uma grande sequência. E assim, na última corrida da temporada era o GP de Las Vegas, né? No horrível, no tenebroso, no abjeto circuito do estacionamento do Caesars Palace, que nem pode existir mais porque Las Vegas cresceu tanto que aquele circuito hoje é mais um cassino, né? Não tem mais estacionamento para o Caesars Palace, agora é no subterrâneo. E assim, aquele circuito era muito ruim, né? Era uma aberração. E o Reutemann tinha sido pole, porém ele não correu bem, teve alguns problemas e acabou caindo para o oitavo. Naquela época a Fórmula 1 só pontuava até o sexto, né? Agora igual pontuou até o décimo. E o Piquet chegou em quinto e superou o Reutemann por um ponto. E o Piquet se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, né? Para o brasileiro deve ter um gosto muito especial o Nelson Piquet ter tido o primeiro título dele em cima de um argentino, né? E o fato é que o Reutemann perdeu a grande chance dele ser campeão. Ele continuou na equipe em 82, né? Em 82 a melhor equipe foi a McLaren, né? O Keke Rosberg foi o campeão. Tinha o Didier Pironi, mas se machucou na temporada e tinha tudo para ser o campeão, mas vai o Reutemann, ele é segundo na primeira corrida e na segunda corrida no Brasil ele abandona com uma batida. Só que dali pra frente ele não correu mais na Fórmula 1. Segundo ele estava abalado pela Guerra das Malvinas entre Inglaterra e Argentina e assim, ele não estava se sentindo no clima para correr. Mas muita gente na Williams fala que ele tinha se meio que desgarrado do esporte, já não estava mais afim disso e aquilo serviu como uma desculpa para ele sair. E acabou isso, né? E o Reutemann saiu da Fórmula 1 como o argentino mais bem-sucedido pós-Fangio. Eu acho que ele foi o último argentino a ganhar uma corrida de Fórmula 1. Eu não me lembro de outro argentino ter feito isso depois dele. E teve uma passagem forte na Fórmula 1, né? Todo mundo que consegue vencer corridas, ter 45 pódios, é número superior a alguns pilotos que a gente conhece e tem às vezes até um bom carinho, né? O Massa teve 41 pódios em sua carreira, correu mais que o Reutemann. Mark Webber, né? Um piloto que eu adorei, eu gostei muito do Mark Webber, torci por ele em 2010. Ele teve 41 pódios, 9 vitórias, ele teve 3 vitórias a menos do que o Carlos Reutemann. O Barrichello, o piloto que mais correu na Fórmula 1, agora não é mais porque o Raikkonen superou o recorde dele, ele teve 11 vitórias na Fórmula 1. E olha que ele pilotou na Ferrari dominante por muito tempo. Tudo bem, ao lado do Schumacher, que era o Goku, né? Como o Alexandre Toni disse no Nerdcast. Mas a verdade é que assim, o Reutemann também correu numa era de grandes pilotos, né? De pilotos que marcaram muito a história do esporte. Niki Lauda, Mario Andretti, o próprio Nelson Piquet, ele fez frente, né? Ele conseguiu dar trabalho a esses pilotos. Ele tem uma carreira que dá muito orgulho e por isso ele saiu como um grande ídolo. A Argentina adorava muito ele e o fato é que o apoio popular ajudou ele a ser político, né? Ele virou governador da província de Santa Fé 2 vezes, se não me falha a memória, e foi senador também, né? O Reutemann, ele foi eleito, acho que se não me engano, em 91 e 95 ele teve que sair porque na época não permitia essa reeleição.
E assim, acho que quando permitiu, ele foi eleito e reeleito, né? Aí durante a crise causada muito pelas péssimas gestões dos Kirchner, né, muito por causa do peronismo, o Reutemann se mostrou um bom governador, porque ele foi a única pessoa que teve coragem de, durante naquela época de inflação e crise, congelar o dinheiro dos servidores públicos, aí as pensões, para manter dinheiro no caixa. E por isso a província de Santa Fé foi uma das únicas que não precisou pedir dinheiro emprestado ao governo. Então, ele foi mais eficiente, ele foi um cara até de um lado diferente, né, do peronismo, né, tipo, né, o peronismo sempre foi uma ideologia até mais à esquerda, né, uma ideologia que tende a ter mais controle do Estado, né, sobre as decisões da economia, e ele foi um pouco mais ao contrário disso. Não que ele fosse um liberal, assim, John Locke da vida, mas ele foi eficiente e ele teve sim foi um bom político. Ele virou senador. Em 2011 foi até cogitado ele concorrer à presidência para tentar bater a Cristina Kirchner, mas ele acabou não querendo se candidatar e foi senador até os dias de hoje. Tecnicamente ele era senador hoje e acaba hoje nos deixando aos 79 anos de idade, né? Eu acho que ele deixa um grande legado como piloto e não foi um político ruim, porque tem gente que vai do esporte para política só para fazer nada, né? O Romário não tá aí para falar que eu não tô mentindo, né? O que o Romário faz, né? Fica postando foto dele lá na academia, mas nada além disso, né? Então, assim, é uma pena. Eu sou uma pessoa que gosta do Carlos Reutemann como piloto, é um dos mais subestimados. É uma daquelas que a história da Fórmula 1 vai ter que justificar com o tempo, porque não entra na minha cabeça o Gilles Villeneuve ser um cara tão idolatrado. Ele faz um monte de burrada, só que às vezes ele conseguia surpreender um pouquinho, mas, gente, o cara perdeu, ele já teve carro para ser campeão e não foi, né? O Reutemann foi melhor, na minha opinião, porque um cara que comete menos erros, né, que é mais consistente, está mais lá na frente, isso conta. Velocidade pura não é o único critério para avaliar um piloto, né? Muitos pilotos tiveram muita velocidade pura. O Montoya foi um desses, mas fazia um monte de bobagem. Outro piloto que tinha muita velocidade pura, James Hunt. Hunt era muito velocidade pura, mas não era estratégico, não era cerebral. E o Gilles Villeneuve foi isso, né? Foi um cara muita velocidade pura, tinha seus espetáculos na pista, vai fazer um monte de burrada, foi muitos acidentes, até acabou infelizmente morrendo no acidente na Bélgica, né? Tem um acidente assustador, né? Se a gente olha lá, ele sai arremessado do carro, uma das coisas mais assustadoras que a gente viu na Fórmula 1. Mas eu acho que assim, o Reutemann merece mais respeito pela carreira que fez na Fórmula 1, uma carreira que dá orgulho a muita gente. Então, gente, esse é o vídeo que eu queria fazer, em homenagem ao Carlos Reutemann. Muita gente não conhece a história dele. Espero que vocês tenham gostado aí. E, gente, até o próximo vídeo. E descanse em paz, Carlos Reutemann. Obrigado por toda a alegria que você deu ao mundo da Fórmula 1. Embora eu nunca tenha visto, porque eu não era nascido na época. Até o próximo vídeo.